Boa tarde. Primeiramente, queria dizer da minha alegria de estar presente nesse evento, quando sentimos aqui a construção de dias novos, nesse primeiro congresso, que desejamos seja um de muitos que venham num espaço no meio destes dias turbulentos, para que possamos nos encontrar com os espíritos nobres que regem esta região, com Jesus, nosso mestre e amigo, na busca pela construção da nova era. O nosso objetivo é de falarmos sobre o autodescobrimento. E pensar sobre autodescobrimento pressupõe falar daquilo que está encoberto, daquilo que não é facilmente visto, daquilo que está escondido de mim e de cada um de nós. Mas se estas coisas, elas estão encobertas, há um motivo para isso. Então, se elas estão encobertas, se nós não queremos vê-las, por que se convida os psicólogos para ficar falando dessas coisas? Eu já estou introduzindo para vocês que necessariamente a minha fala vai ser uma fala constrangedora. Porque nós vamos precisar falar das coisas que são desagradáveis de serem faladas, mas que precisam ser tocadas, tendo em vista o processo da construção dos novos dias. Carl Gustav Jung, psicólogo e psiquiatra suíço, diz que aquele que não atravessa o inferno das suas paixões também não as supera. Esse conhecimento do início do século passado, ele fala de uma postura que nós temos de querer ascender ao alto, sem vivermos a nossa humanidade. E o problema é que desenvolvemos os aspectos intelectuais, teorizamos a respeito do comportamento e da moral humana, mas a nossa condição ainda inferior não acompanha o desenvolvimento do raciocínio. E vamos criando uma cisão dentro de nós mesmos, entre aquilo que nós pensamos e gostaríamos de ser e aquilo que nós realmente somos. De um mundo desconhecido e encoberto, que precisa ser descoberto pelo próprio sujeito, para que ele possa alçar voos mais significativos. A experiência no consultório, e eu me permito trazer aqui para vocês algumas experiências no consultório, porque falamos então de uma fundamentação científica, de métodos específicos através do estudo de casos, e buscando então essa fundamentação teórica, nos permitimos trazer um pouco da prática profissional. A experiência no consultório, ela vem mostrar um submundo que existe por trás de cada um de nós e que pouco aparece. E eu brinco com alguns dos meus pacientes que a minha vontade é colocar todo mundo num grande grupo e obrigar cada um a falar dos seus aspectos sombrios, das questões que lhes perturbam, porque nós vivemos estes dias como se apenas nós tivéssemos conflitos, contradições, contrariedades na nossa alma, e sai um, entra o outro, para falar dos mesmos temas. Os nossos temas são a sexualidade, a agressividade, a inveja, o orgulho, a vaidade. Todos nós estamos envolvidos, por isso que aprendemos a chamar de vícios morais, desenvolvemos um intelecto que nos dá um discernimento de que aquilo não deve ser alimentado, mas não sabemos o que fazer com essas coisas. Quando eu olho para mim e descubro uma pessoa arrogante, o que faço eu então com uma pessoa arrogante? Nós temos como referência Chico Xavier,
alguém que nos inspirava simplicidade e humildade. Então eu faço uma voz parecida com a de Chico Xavier. Dobro a cabeça, falo um pouquinho mais manso, chamo de meu irmão, de minha irmã, que nós vamos todos caminhar juntos. E aí o que aconteceu com a minha arrogância agora? Responde para mim, o que aconteceu com a minha arrogância agora? Ela se transformou e deixou de existir? Não. Mas se eu não a enxergo mais, para onde ela foi? Para o inconsciente. E eu acredito que em determinado momento me transformei de fato numa pessoa simples e humilde, porque agora tenho um comportamento, diga-se de passagem, mascarado, de uma pessoa simples e humilde. Mas Marlon, não será na insistência deste comportamento que nós vamos nos transformar? A psicologia nos diz que não. Gerou um mal-estar aí? Não. Ninguém se torna humilde por repetir comportamentos de pessoas humildes. Ninguém se torna caridoso por manter uma persona de pessoa caridosa dando dinheiro aos pobres. Então, o que nós fazemos com tudo isso? O pior é que corremos o risco de, ao final desses 50 minutos, continuarmos sem resposta. E vocês vão me odiar por conta disso, né? Se tivéssemos respostas prontas, nós já teríamos nos transformado em espíritos puros. Não as temos. Mas existe um pressuposto que hoje deve estar claro no processo da construção da Nova Era. Alguém pode tirar essa imagem ridícula? Eu estou quase 10 quilos mais magro do que isso. Mudei o óculos, a mulher me obrigou a ficar olhando para cima nessa foto. Deixa apagado, que agora me constrangi de olhar para aquilo ali. Até perdi meu raciocínio na hora que eu olhei para lá. Mudou. Deixa agora eu retomar aonde eu estava. Allan Kardec, na Gênese, no último capítulo da Gênese, veja que simbólico, porque a Gênese é o último livro publicado pelo codificador como o fechamento das obras que nós nominamos como obras básicas da doutrina espírita. Na última obra, no último capítulo desta última obra, nominado São Chegados os Tempos, ele nos fala que a Terra deve elevar-se na hierarquia dos mundos e que estamos num processo de transição. Já não é somente do desenvolvimento do intelecto o de que o homem necessita. É preciso aprender a elevar os sentimentos. Então, nós vemos ali um anúncio de Allan Kardec de que nós sabemos muitas coisas, e ele não está dizendo não vamos estudar mais. Não vamos cultuar o intelecto no sentido deste desenvolvimento e de nos apropriarmos cada vez de mais conhecimento. Ele não faz uma negação ao desenvolvimento intelectual, mas de que o mesmo investimento que nós fizemos para o desenvolvimento do intelecto deve agora ser feito para o desenvolvimento dos nossos sentimentos. Mas quando eu olho o meu filho ciumento, invejoso, arredio, orgulhoso, o que nós fazemos? Não age assim, menino. Mamãe não fica feliz com isso. Papai do céu vai ficar triste. Olha que horror, a gente põe a culpa até em Papai do céu. Eu queria que ele se materializasse naquela hora para dizer, não vem com essa não, eu amo ele do jeito que ele é.
Se você tem problema lidar com a imagem em relação ao seu filho, eu não tenho problema, porque eu amo todos do jeito que eles são. Mas aí a gente apela para Papai do Céu, a gente faz uma barganha com dinheiro e estratégias que transformam nossos filhos em pessoas humildes, simples, amorosas, tolerantes, caridosas. Faz assim com a cabeça assim? Não. Mas se eu precisar decorar um determinado texto sobre a caridade, em 20 minutos ou 30 minutos nós conseguimos decorar e declamar aqui à frente. E mesmo que eu consiga reproduzi-lo de maneira poética, artística, isso faz com que no momento em que eu viva a grande provação da minha vida e precise perdoar, garante que eu perdoarei? Não. E posso ser um grande conferencista a falar do perdão e ter escrito dezenas de livros sobre o mesmo tema, e não me garante que eu perdoarei. Porque nós estamos falando de uma outra estrutura da psique, que não tem as mesmas regras e os mesmos funcionamentos do desenvolvimento intelectual. E Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, mas de forma melhor posta na Revista Espírita, vai dizer que um dia se exigirá da mãe de família o conhecimento da educação moral, das suas regras e das suas técnicas, assim como se exige do advogado o domínio das leis. Olha que coisa maravilhosa! Um dia nós saberemos como manejar estes conteúdos que tomam o nosso comportamento e que insistimos em repetir os mesmos erros. Um dia teremos conhecimento de tudo isso. Então a sensação que nós temos é de que a doutrina espírita estabeleceu uma meta, é lá que nós devemos chegar. E quando eu me vejo como uma pessoa orgulhosa ou arrogante, porque já tenho noção do norte, eu entendo que este comportamento orgulhoso me impede de alcançar esse norte, porque ele está indo no movimento contrário ao desenvolvimento moral. A doutrina espírita ou a religião de maneira geral estabelecem um norte. Mas como nós vamos realizar o passo a passo neste processo do norte? Isso compreendemos que seja tarefa da psicologia. Da psicologia que Allan Kardec já antevia quando subtitulava a Revista Espírita como Jornal de Estudos Psicológicos. Porque pressupunha que a doutrina espírita também deveria ser a ciência que estuda a alma, no sentido do estado mental, do comportamento, para compreender os seus meandros e como as coisas se transformam, porque em aparência não temos obtido bons resultados, embora conquistemos o aplauso das pessoas. E triste é que por vezes escondemos de nós mesmos os próprios conteúdos. A sombra, segundo Carl Gustav Jung, é aquilo que o sujeito não tem o desejo de ser. Então, se eu não consigo olhar para quão arrogante eu sou e alguém me diz, nossa Marlon, mas você é arrogante, eu digo, arrogante? Eu? Se enxerga, aí a gente tem um monte de justificativas, um monte de explicações para não assumir que eu seja arrogante. Você sabe quais são os seus temas sombrios? Olha o peso que gerou no ambiente, gente. Certa vez nós fizemos um exercício estudando Joana de Ângeles, esse aspecto da sombra na nossa casa espírita. Estávamos estudando o livro Autodescobrimento, e aí nós pedimos para os participantes fazerem uma lista de todos os defeitos que eles tinham e que viam. E aí fizeram uma lista, uns se acabaram. E aí depois a gente tem que olhar para essa lista enorme, tentem fazer uma lista na sua cabeça. E aí nós precisamos fazer uma lista bem detalhada para depois descobrir que a nossa sombra é muito pior do que tudo isso que está ali no papel. Eu acho que vocês não entenderam, eu vou falar de volta. Tudo que você listar no papel a respeito dos teus defeitos é a ponta do iceberg dos seus conteúdos sombrios. Ah, Marlon, mas aí não tem como. Isso aí é deprimente. Deprimente em relação a todos os nossos ideais. Então voltemos a Kardec.
quando ele falava que nós vivemos um momento em que a Terra deve elevar-se na hierarquia dos mundos, ele está falando de um processo onde estamos nos mundos de provas e expiações e vamos nos transformar um dia em mundos ditosos. A regeneração é o meio deste processo, nominado por Santo Agostinho também como mundos transitórios. Por quê? Temos então, em primeira instância, os mundos primitivos, morada dos espíritos recém-saídos da mão de Deus. Essas definições que eu trago para vocês, elas estão no Evangelho, capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai. Mundos primitivos. Na medida que o sujeito se desenvolve nos mundos primitivos, qual é a conceituação ou o nível moral? Não há discernimento entre bem e mal, não há reconhecimento de Deus, e então ele nem discerne do que deve e não deve fazer. Depois que nós evoluímos, nós nos encontramos nos mundos de provas e expiações. Olha que coisa triste, de 1 a 5 saiu do primitivo, já somos nós. E o que caracteriza, segundo Allan Kardec em O Evangelho, os mundos de provas e expiações? Neles, o mal predomina. Gente, olha para mim. Acordei 4:30 da manhã para vir fazer palestra, não ganhar nada. André Trigueiro já falou do nosso risco de pegar lá o bimotor e tudo mais, né? Vocês conseguem ver o mal aqui em mim, tão bem arrumadinho, perfumado, falando de Jesus Cristo? Vocês estão vendo o mal predominar em mim? Eu olho para vocês todos bonitinhos, batendo palma, pessoas animadas, em nome de nosso Mestre Jesus. O mal está aqui entre nós? Temos algumas alternativas. Vamos pensar um pouco. Fechou turma nos mundos ditosos. Não tinha vaga na hora de distribuir. Perdemos algumas vagas, tivemos que reencarnar na prova e expiação, mas com a condição de que assim que liberar a vaga, a gente volta para lá. O que vocês acham dessa ideia? Mas parece boa, não parece? Estamos aqui, todo mundo esperando. A hora que liberar a vaga, a gente já volta. Podemos considerar um equívoco divino, lista de bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de seres ao longo de todo o universo, deu uma atrapalhada lá na lista, acabou mandando a gente para cá, mas logo logo estão ajeitando esse negócio e as coisas se resolvem. Não. Temos ainda uma outra alternativa boa. Na Terra, há 3 regimes, em termos didáticos, 3 regimes. Reencarnamos em regime provacional, em regime de expiação, e qual é o terceiro? De missão. Alguns ficaram com a carinha assim, o Marlon me descobriu, né? Eu achei que só eu que estava aqui em regime de missão. Não, estamos todos nós na Terra em regime de missão. Viemos para salvar nosso marido, nossa esposa, nossos filhos, a sociedade corrupta. O que vocês acham dessa ideia? Tenta para lá, tenta para cá, todas essas alternativas são inúteis e somos obrigados a cogitar que o mal está presente dentro de nós, mas numa dimensão inconsciente. Ele não é enxergado. O que será que pode aparecer de nós no dia em que estivéssemos, Deus queira que não aconteça por hora, mas que estivéssemos com um revólver à mão, vendo uma filha ser estuprada com requintes de crueldade em nossa frente? Será que somos as almas a orar para Jesus Cristo, compreendendo o que o Senhor está nos oferecendo naquele momento? Lembro de uma paciente no CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, que ela tinha um quadro de depressão crônica com tentativa de suicídio. E depois de muito tempo, eu resolvi resgatar toda a história daquela mulher. E eu fui descobrir que ela deprimiu depois
de um breve momento onde ela se separou do marido, tinha o filho ainda pequeno, se separou dele por conta de uma traição. Mesmo assim, o juiz autorizou que ele tivesse uma visita compartilhada em alguns momentos com a criança. Ele e justamente a mulher com quem ele traía, a sua esposa, foram passar o final de semana com a criança. E como a criança não parava de chorar, aquela madrasta jogou o bebê na parede e matou aquele filho. E aí aquela mulher apenas deprimiu. Eu digo, gente, você está ótima. Porque talvez a maioria das pessoas estivesse num presídio. Porque ia lá matar e fazer justiça com as próprias mãos, pensar no seu filho inocente ser jogado numa parede, cair ao chão e morrer. Mas se esses exemplos não são suficientes para cogitarmos o mal que existe dentro de nós, eu quero retomar com vocês um personagem do Evangelho que é uma figura extraordinária. Pedro. No episódio que ficou conhecido como a negação de Pedro, numa descrição muito pequena nos evangelhos, mas com muito mais detalhes no livro A Boa Nova, ditado pelo Espírito Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier, no capítulo também de mesmo título, Pedro estava ali tentando se sobressair em relação aos demais. Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, baixa a bola. Vocês estão vendo? É uma riqueza, né, o meu vocabulário para descrever o Evangelho. Né? Eu tenho uma memória extraordinária e aí eu descrevo ipsis literis o que Jesus falou, trazendo para o momento a época. Né? Então ele dizia assim, Pedro, baixa a bola, Pedro. Diz, baixa a bola, Senhor. Claro que não. Ele diz, Pedro, antes de o galo cantar, tu me negarás 3 vezes. O que Pedro fez? Ô Senhor, solta uma bomba dessa agora no meu colo? Vou ter que meditar, pensar nisso que o Senhor está falando. Que história é essa de negar? Será que posso mesmo? Foi isso que Pedro fez? Não. Eu? Todos podem te negar. Eu jamais te negarei. Jesus vai ao monte se preparar para o momento da crucificação e pouco tempo depois, quando ele já está sendo levado aos sacerdotes, alguém olha para Pedro e diz, ele andava com o Nazareno. E Pedro instintivamente diz, não, eu não conheço esse homem. Numa segunda oportunidade, outro lhe acusa e ele nega. Pela 3ª vez ele nega até que o galo canta. O Evangelho de Marcos diz que o galo canta pela 2ª vez e Pedro cai em si, de que havia negado Jesus. Vocês imaginem o constrangimento que Pedro deve ter vivido. Ele que amava o Mestre, de verdade o amava, que prometeu entregar a sua vida àquele que transformou não só ele, mas todos aqueles que estavam à sua volta, que deveria render graças e viver o sentimento de gratidão por toda a eternidade. No momento culminante, ele nega Jesus e finge que não o conhece. Quando o Evangelho diz que Pedro caiu em si, psicologicamente, podemos dizer que ele descobriu o véu e foi obrigado a olhar o sujeito que existia dentro dele para além dos discursos, porque o seu discurso dizia, eu jamais te negarei. Nós temos muitos discursos prontos, repetidos muitas vezes impensadamente, mas não conseguimos tirar o véu que encobre o sujeito vicioso, o mal que ainda está dentro de nós. E Pedro, por não fazer este movimento de maneira amorosa a convite do Mestre,
foi obrigado a chocar-se frente a frente com quem ele era. Porque a minha pergunta é, e se ele parasse para meditar? É Jesus quem está falando? Meu Deus, ele não errou uma até aqui? É bem possível que eu negue? É bem possível que eu seja muito pior do que eu estou imaginando que eu sou? Talvez ele não tivesse sido obrigado a confrontar-se de maneira constrangedora com o seu mundo inconsciente, ou seja, aquilo que habitava dentro dele, mas que ele não reconhecia. Antes da saída para o Getsemane, isso é narração de Humberto de Campos, porque não está no Evangelho. Humberto de Campos diz que Pedro se volta a Jesus e diz: o Senhor acha que eu sou mau? E ele diz: Pedro, antes de o galo cantar, ainda esta noite, tu descobrirás que o homem é muito mais frágil do que perverso. Não somos mais as almas perversas dos mundos primitivos, ou do início dos tempos das provas e expiações, inescrupulosos, fazendo o mal por fazer. Não temos prazer em fazer o mal, com algumas ressalvas. Porque se tiver nos prejudicado e tropeçar ali na frente, a gente não diz, obrigado, mas bom, é a justiça divina, né, gente? Aqui se faz, aqui se paga. Não estou feliz com o que aconteceu, mas é o que tinha que acontecer, né? Então a gente dá uma camuflada boa e no fundo a gente está regozijando de ver o outro se ferrar porque ele nos fez o mal. Então aí tem um tracinho ainda de perversidade que insiste em nos perseguir ao longo desse desenvolvimento. Mas Jesus diz a Pedro: descobrirás ainda esta noite que o homem é muito mais frágil do que perverso. O que quer dizer frágil moralmente? É que nós sabemos, nós temos o direcionamento, nós desejamos viver o amor, nós queremos perdoar, nos libertar dos nossos vícios, mas na hora que as nossas questões estiverem em jogo, nós cedemos, porque o mal ainda predomina em nós. Na hora que for o meu filho ou o filho da desconhecida, eu fico com o meu filho. Na hora que for a minha imagem ou a mensagem do Cristo, eu fico com a minha imagem. Porque foi isso que Humberto de Campos narrou, que passou por dentro de Pedro. Ele estava ali a pensar no preço que teria que pagar de se assumir cristão, no fardo que a sua família assumiria. E então, por ser um homem frágil, refletindo a fragilidade de todos nós, ele cede. E Pedro, arquetipicamente representando o confronto com as nossas fragilidades, tem que descobrir-se e olhar que de fato o mal está dentro de nós. Mas a exemplo de Pedro, se não formos capazes de enxergar este mal que em nós ainda predomina, a vida de maneira confrontadora nos colocará frente a frente com aquilo que está dentro de nós. O autodescobrimento, meus amigos, é um pressuposto para os dias da nova era. Não no sentido de que vamos nos transformar em espíritos puros, porque se o mal predomina em nós, não é possível que a gente dê um salto de uma hora para outra e o bem predomine. Não há lógica nisso. Sou uma pessoa viciosa, no sentido moral, e não tem como eliminar estas coisas para que eu consiga que o bem predomine. A regeneração é o processo de transição entre os mundos de provas e expiações e os mundos ditosos. E passaremos talvez muitas reencarnações neste processo. A regeneração está posto por Allan Kardec no Evangelho, capítulo 3, que eu já citei para vocês. Não é um mundo com uma caracterização moral em si, porque temos estas duas caracterizações morais, o predomínio do bem e o predomínio do mal.
A regeneração é este mundo transitório, nas palavras de Santo Agostinho, aonde nós vamos passar um longo percurso do predomínio do mal para um dia chegarmos ao predomínio do bem. E precisamos aprender que existe uma lei ou que existem leis específicas para isso. Sigmund Freud. Ouviram falar em Sigmund Freud? Sigmund Freud foi o pai da psicanálise, escreve o marco da sua teoria, o livro de interpretação dos sonhos em 1900. Olha que interessante. 1900, há quanto tempo nós estamos falando? Sigmund Freud escreveu que todos os conteúdos que forem rejeitados pela consciência não deixarão de existir. Eles vão para a dimensão inconsciente e continuarão a nos atormentar, só que agora sem serem percebidos por nós mesmos. Entendemos que a proposição da nova era tem a ver com a capacidade de descobrir este mundo que está escondido. Porque como poderemos governar estes impulsos viciosos se nós os desconhecemos? Como poderá alguém trabalhar na dimensão do perdão quando ele tem certeza que ele já perdoou e não reconhece que guarda mágoas? Quando poderei eu lidar com o meu orgulho se eu tenho certeza que eu sou uma pessoa humilde? Olha o meu jeito que eu falo, olha a pessoa boa que eu sou. Eu faço a minha caridade, segundas e quartas-feiras eu faço a minha caridade. É a minha caridade, né? Lá no Centro Espírita, segunda e quarta, segunda é o dia da sopa, quarta é o dia da feira do não sei o quê, e eu faço a minha caridade. E eu tenho certeza que eu sou uma pessoa boa. Como eu vou poder lidar com estes conteúdos quando eu não os reconheço como meus? Dá para entender a lógica? Então nós precisamos de um exercício profundo de descobrir-se. E segundo Joana de Ângeles, no livro O Homem Integral, capítulo 1, ela dirá assim: o autodescobrimento é o grande desafio para o homem moderno. A palavra desafio é interessantíssima nesse contexto, porque desafio se refere a algo que dificilmente será conquistado. Eu não posso desafiá-los a ficar em pé, porque todo mundo pode ficar em pé, então não vai ser um desafio. Mas desafiá-los a tocar no teto, este vai ser um desafio dos bons, porque muitos poucos de vocês conseguirão. Então quando ela diz que o autodescobrimento é um grande desafio para o homem moderno, meu Pai do céu, deu 50 minutos aqui em algum lugar, mas está em 32, né? Quantos que está indo de vocês? 30 ou 50? 30, então tá bom. Me assustei aqui com o despertador agora. O que eu estava dizendo? Do desafio, obrigado. Então nós estamos falando de algo que a grande maioria, se não tiver um empenho da sua parte, não conseguirá. E um pouco mais à frente, ela nos diz: o autodescobrimento é um parto, impondo coragem aos homens. Alguém aqui já fez um parto? Levanta a mão para eu dar uma olhada. Sem anestesia? Por que vocês riram? Joana de Ângeles não disse: o autodescobrimento é um parto anestesiado. Ela diz: é um parto, então é o parto e é o que tem para o parto. A gente consegue imaginar o que é um parto sem anestesia? Não, né? As mulheres dizem que talvez seja a maior dor e que o homem não engravida porque não teria capacidade de suportar, né, o parto. Então olha esse simbolismo de um parto. E a gente vê nas novelas, nessa cena da mulher, parece que se acabando para nascer aquela criança, e algumas desfalecem no meio do processo, e isso é o percurso do autodescobrimento. A gente vulgarizou a palavra autodescobrimento. A gente acha que se conhece. Ah, porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquele outro. Eu vou dar uma dica para vocês. Trabalhando 10 anos com isso, eu vou dar uma dica. Se não ficar constrangido, é porque você não descobriu nada. Se não gerar aquele embrulho, aquele mal-estar, a decepção, às vezes até o nojo,
por termos que olhar para algumas coisas dentro de nós, você está só na superfície. Porque autodescobrir-se tem a ver com ir contrário a todas as nossas idealizações e fantasias infantis, de que somos espíritos puros, se não puros, espíritos felizes no predomínio do bem, porque não é esta a nossa realidade posta pela doutrina espírita. Somos almas comprometidas com o passado, um mundo de equívocos internos camuflados, que não podem ser vistos, que às vezes são vistos. Se não me falha a memória, em 2008, Reverendo Ted ele ainda parece que ainda é vivo, ele era um grande pastor, levando multidões, milhões de pessoas, conduzindo os seus pensamentos, e no seu discurso, ele tinha uma fala contundente contra a homossexualidade, o casamento homossexual. Até que em 2008, ele foi acusado, delatado, exposto por um garoto de programa que disse ter sido procurado, mantido relações com o pastor, ainda com o uso de metanfetamina. Essa é a nossa sombra. Aquilo que nós combatemos, aquilo que nós odiamos, aquilo que falamos e criticamos dos outros, fala muito mais do mundo que existe dentro de nós do que imaginamos. Um ex-governador de Nova York, teve um discurso, isso em 2006, um discurso de que assumiria aquele estado e limparia a prostituição, limparia aquele lugar da prostituição, até que, nesta data, foi descoberto envolvido numa grande rede, fazendo uso de prostitutas de luxo. Estes são os mundos encobertos dentro de nós mesmos, que se não conseguirmos olhar para ele de maneira gentil, corajosa, encontrando estes aspectos sombrios que estão dentro de nós, a vida nos confrontará. O início de uma nova era, no nosso entendimento, ele não se dá pela construção de máscaras de pessoas boas. Não se dará por discursos bonitos. Se dará pelo movimento de encontro conosco mesmos. Porque na medida que eu consigo entrar em contato com as minhas paixões, eu posso então mantê-las sob controle, segundo Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. Quando fala das leis morais, ele nos diz que as paixões devem ser comparadas a um corcel, a um cavalo puro sangue, que se governa o sujeito sem que ele tenha domínio das rédeas, problemas lhe causará. Mas se ele conseguir ter o controle, este grande corcel estará à sua disposição para as maiores realizações, porque há percursos que o homem não conseguirá fazer a pé e que somente poderia fazê-lo de posse de um corcel. Essas questões de Allan Kardec falando do processo de controle dos nossos vícios morais, fala de uma lei de como lidar com esse mundo interno. Porque ele já está reforçando o que Freud havia trazido, de que não é possível eliminar os nossos vícios. Eu vou dar uma notícia triste para vocês, eu não sei como que vocês estão até agora, se vocês aguentam mais uma notícia triste. Aguentam? Bom, eu vou embora hoje à noite mesmo, daí o resto dos colegas fica aí se debatendo com esses temas e com mal-estar. Mas veja só, se eu reencarno como uma pessoa orgulhosa... Tem alguém orgulhoso aqui? Levanta o braço só para eu ver o público. Poucos, né? Muito poucos. O resto são os missionários que a gente tinha falado, né? Ok. Se eu reencarno como uma pessoa orgulhosa, é possível crer que eu vou concluir esta reencarnação não sendo orgulhoso? Você estava achando que sim?
Se eu sou invejoso, que literatura me faz acreditar, que literatura segura me faz acreditar que eu posso terminar esta encarnação sem ser invejoso? Allan Kardec nos mostrou que as paixões decuplicam as forças da alma. Elas nos tornam mais fortes quando são por nós governadas. Se fosse possível eu eliminar a inveja, se fosse possível eu eliminar o ciúme, a arrogância, o orgulho, eu estaria jogando fora uma força da alma. Agora o Marlon pirou de vez. Vocês conseguiram acompanhar o raciocínio? Eu não sei se eu estou me expressando direito. Se vocês estão querendo fingir que não estão entendendo nada. Mas é indesejável que eu elimine a inveja, o orgulho, o ciúme, a raiva, porque são potências da alma, mas elas estão descontroladas. São forças que nos conduzem, mas como o corcel que Kardec se referia, se não tivermos as rédeas na mão, elas atuam gerando prejuízos, e estes prejuízos nós chamamos de vícios morais. Mas se nós soubermos pegar as rédeas, eles vão atuar a nosso favor. Marlon do céu, o que é o ciúme atuando a nosso favor? Até hoje nós tivemos posto o discurso de que tem que eliminar o ciúme. Ele é um vício, ele é um defeito. Tem que engolir esse negócio. Depois ele explode lá dentro, faz câncer, essas coisas, mas daí a gente não discute, porque daí é com o médico, não tem nada a ver com isso, né? O importante é agora não se mostrar assim. Perceba que pegar as rédeas do cavalo e conseguir conduzi-lo quer dizer conhecer esse animal, o seu potencial, como que ele funciona para que eu coloque-o a meu favor. Vamos pegar esse exemplo simples do ciúme. O que é o ciúme enquanto energia da alma? O medo de ser abandonado. O reconhecimento de que aquela pessoa é muito importante na minha vida. De que eu quero estar com ela todos os dias, todos os minutos. E que quando chega alguém que dentro da minha fantasia ameaça a minha relação com aquela pessoa, eu me desespero. Mas se parar para pensar, é um impulso divino. É uma manifestação de amor que está adulterada. Porque por eu não conseguir lidar com essa insegurança, por eu não reconhecer os meus valores e o vínculo que eu estabeleci com essa pessoa, a construção que nós fizemos, eu tenho medo de que ela vire as costas e me troque por qualquer um. Mas é uma manifestação do amor que está adulterada. O que é a vaidade? A vaidade é um lixo que precisa ser jogado fora? Não. Quando eu me arrumo para vir fazer uma palestra, colocar um blazer, uma roupa, arrumar o cabelo, aí tem vaidade. A vaidade vai se extrapolando e se perdendo e se adulterando. Mas em essência, o que é a vaidade, senão o desejo de ser bem visto, percebido, amado pelas pessoas e ter um lugar na vida dessas pessoas? Então eu que sou vaidoso, chega alguém e diz, tem que deixar de ser vaidoso. É como se dissesse para minha alma, tem que abandonar a ideia de que você possa ser amado por alguém. Vai dar certo? Não vai. O que é a raiva? Deixa a raiva. Espírita não tem raiva, né? Espírita tem refluxo, gastrite, hérnia de hiato, mas não é nada com essas emoções, é porque já é genético, um probleminha que eu tenho, que a minha mãe também tem, que a minha avó também tem, claro, porque todo mundo foi educado do mesmo jeito, né? Mas a gente não tem raiva, mas a raiva é uma energia de rompimento e de transformação. Se fosse possível eliminar da minha vida, não teriam grandes transformações, porque é com a raiva que nós construímos um mundo melhor também. Com este impulso de indignação é que nós transformamos muitas coisas.
rompemos com relações que não são saudáveis, buscamos novos empregos. Então vocês estão entendendo que por esta lógica já estabelecida por Allan Kardec, nós não estamos trabalhando para a eliminação do mal que existe em nós, porque o mal não existe em si. O mal é apenas a energia pulsante dentro de nós, adulterada pelo ego, que não sabe como conduzi-la. Como um sujeito sentado no cavalo e que não tem a menor noção de como conduzir esse corcel, mata-se o corcel? Não mata, usa a seu próprio favor. E aqui poderíamos destrinchar todos os vícios morais, falando também da gula e da luxúria, como pulsões da alma. O que é o impulso desgovernado do sexo, senão o desejo de vinculação, o medo de ser abandonado, rejeitado, de não ter um lugar no mundo, de não ser importante para ninguém, mas se torna compulsão porque a minha alma busca vínculo e o sexo não proporciona este vínculo, então eu busco de volta, eu busco de volta, eu busco de volta. Adianta dizer para o sujeito, toma um remédio, castra, faz alguma coisa porque você está se desgovernando com o sexo? Não, porque o sexo é a energia da alma, é o amor em rudimento que está buscando expressão em vinculações significativas. E se fosse possível ser eliminado, nós estaríamos eliminando uma força capaz de decuplicar a alma. Então nós vamos organizando estes comportamentos que antes eram tidos como viciosos, para conduzi-los na nossa vida. E o mais interessante de tudo isso é que veio a psicologia, mas antes disso Kardec já tinha posto essas coisas. A psicologia só nos esclarece aquilo que Allan Kardec já tinha trazido, sendo porta-voz dos espíritos luminares, mas estes também foram apenas porta-vozes da mensagem do Cristo, que já tinha nos orientado: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu preciso conhecer os meus vícios e reconhecer quem sou. Mas além de conhecer como identificação do orgulhoso, do ciumento, do vaidoso, eu preciso conhecer esta energia que pulsa para dar canalização adequada a ela. E quando entrarmos em contato com a verdade que pulsa dentro de nós, então nós estaremos libertos dos nossos vícios. Não no sentido pejorativo de alguém que joga ao lixo, mas libertos porque todos eles, como forças pulsantes da nossa alma, nos conduzirão aos bons propósitos. E em todos os momentos que tivermos dúvida de como conduzir estes impulsos, Jesus se faz o nosso referencial. Ele nos mostrou como viver a ira, a tristeza, os medos, como estabelecer o seu espaço no mundo e confiar em Deus. Jesus é o nosso referencial. Ele, sem dúvida nenhuma, é o grande condutor das nossas almas para os dias novos. E por isso concluímos esta fala, lembrar o poeta que diz: vem Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo, que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno toda a terra iluminar. Afasta do mundo a guerra, o chacal devorador que destrói tudo na terra, causando medo, o luto e a dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras. Criancinhas pedem pão e homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem acalmar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor Jesus, iluminar consciências e fazer feliz o nosso mundo. Que sejamos nós, meus irmãos, as criaturas corajosas, dispostas a se descobrirem para sermos também os construtores da nova era. Pela atenção de vocês, muito obrigado.